Olá, bom dia. Nosso devocional de hoje é no livro do profeta Abacuque, do capítulo 2, versículo 5 ao versículo 20. Estes versos compreendem ainda a resposta que Deus deu à oração e à queixa apresentada pelo profeta no capítulo 1. Lembrando que o profeta Abacuque começa o seu livro fazendo uma indignação diante de Deus, apresentando uma queixa de que o povo de Deus estava submerso em violência, em desprezo à lei de Deus, pecando contra o próprio Deus, e esta era uma situação que perdurava por muito tempo, e o profeta então orava a Deus buscando, perguntando até quando essa situação ficaria assim, clamando por justiça. Para responder esta pergunta, Deus então se dirige ao povo, ao profeta e ao povo, dizendo que ele suscitaria um povo, os caldeus, um povo perverso, truculento, que viria contra o povo de Deus, tirando da sua terra, fazendo sair da região da terra que Deus havia lhes dado, para então cumprir ali os seus propósitos de disciplina, os seus propósitos eternos. Depois de ter vislumbrado toda esta visão que Deus deu ao profeta dos caldeus vindo contra o povo, então Abacuque mais uma vez se coloca diante de Deus para orar, colocando um dilema que surgiu no seu coração. Como que um Deus santo, um Deus bom, poderia usar um povo tão truculento e mau para exercer juízo sobre o povo de Deus? Para responder então a esta indagação do profeta, Deus mais uma vez traz uma visão a Abacuque, mostrando a ele a respeito dos seus intentos e dos seus propósitos. E a primeira parte dessa resposta, que compreende os versículos de 1 a 4, como vimos ontem, compreende que diz respeito à fé, que o profeta e o povo deveriam confiar plenamente em Deus, em quem Deus é, pois somente uma plena confiança poderia então trazer paz ao coração, ainda que eles não compreendessem a situação em que estava tudo aquilo que estaria para acontecer. Deus diz ao profeta que o justo viveria pela sua fé em Deus, pela sua confiança em Deus, em quem Deus era e em que Deus fazia. Que Deus estaria justificando o povo e que as atitudes de Deus talvez não fossem compreendidas naquele momento, mas que crendo e confiando, eles então viveriam de fato a vida, poderiam viver melhor, expressar a sua fé de forma adequada diante de Deus. E nos versos aqui de 5 até o versículo 20, então Deus traz um parecer a respeito da queixa propriamente dita que o profeta fez. Como que Deus deixaria passar em branco as atitudes dos caldeus que eram tão truculentas? Como um Deus bom pode ainda permitir aí talvez o uso da maldade? Questionamentos esses que muitas vezes estão também presentes no nosso coração quando nós vislumbramos guerras, pestes, situações tão difíceis que acontecem conosco, que acontecem com a humanidade. E aqui, nesses versículos, nós aprendemos duas lições muito importantes para nós. E a primeira delas, que está no versículo 5, é que os homens são ávidos por pecar. Deus sabia que os homens estavam cada vez mais, que os caldeus, eles eram ávidos por fazer o mal. Que os caldeus, eles tinham em mente todo o seu desejo, de todas as suas estratégias para poder então oprimir, para poder dominar os povos que estavam ao seu redor. Deus não estava, pelo simples fato de Deus usar aquele povo para os seus propósitos, não estava eximindo aquele povo das suas atitudes, e também não significava que Deus não conhecia aquilo que estava acontecendo com eles. Pelo contrário, Deus ainda faz uma afirmação de que esses homens eram como uns bêbados insaciáveis por álcool, por vinho, que cada vez mais, quanto mais bebia, não se saciavam com a sua bebida e queriam cada vez mais para poder se saciar. Assim eram os caldeus com relação à violência, com relação ao poder, ao desejo de ter territórios, de poder expandir ali o seu domínio. Esses eram homens ávidos por isso. Deus via este pecado no coração desses homens.
e se portavam como um homem arrogante. Eles não eram justos. Deus ali, ele de certa forma, ele confirma toda a tese levantada pelo profeta em sua oração, dizendo que aqueles homens eles não eram justos, que o povo de Deus ainda era mais justo que aqueles homens. Então Deus estava mostrando que os caldeus estavam em pecado, que eles estavam fazendo as coisas por causa do seu pecado e que eles viviam para isso, que eram ávidos para pecar. E isso nós podemos vislumbrar até mesmo nos dias de hoje, com os homens que muitas vezes que nós vemos aí, lideranças ou pessoas que muitas vezes nós conhecemos que não temem a Deus e são ávidos para cada vez mais ver o seu poder crescer, a sua ganância. Vendo este quadro, então Deus ainda ele passa a fazer algumas condenações propriamente dita aos povos, aos caldeus, no que nós entendemos que são aqui os 5 ais proferidos por Deus contra a nação da Babilônia. Que Deus estava com esses 5 ais, estava dizendo ao povo, dizendo ao profeta que os pecados deles não ficariam impunes, que as coisas que eles estavam por fazer, elas não ficariam impunes. E aqui nós apresentamos então os 5 ais nesta manhã que revelam, que mostram que os homens serão condenados pelos seus pecados se não se arrependerem, que os pecados dos homens estão diante de Deus e Deus não deixará passar em branco todas essas suas atitudes. O primeiro ai estão nos versículos de 6 a 8 e ele aponta ali a exploração de outras nações pela Babilônia para o ganho pessoal. Deus estava vendo o desejo daquela nação de explorar outros povos apenas para ter ali o seu ganho pessoal a custas dos outros. Isso não deixaria passar em branco diante de Deus. O dia de acerto de contas virá, e a Babilônia, que tinha despojado muitas outras nações, seria despojada por elas. Isso de fato aconteceu quando outra nação maior do que a Babilônia, os persas, dominaram os caldeus e praticamente tiraram tudo aquilo que eles tinham adquirido nas suas excursões. O segundo ai se refere ao abuso de outras nações pela Babilônia para sua segurança pessoal. A Babilônia não apenas tinha o ganho pessoal, explorava os povos para ter o seu ganho pessoal, mas também para poder ali ter a sua segurança. Ele obtinha das outras nações ali todos os seus recursos, de seu dinheiro, vamos dizer assim, os seus tesouros, os seus cavalos, para poder então usar para sua própria segurança quando alguma coisa acontecesse contra eles. Só que as ações dos povos teriam consequência diante de Deus. As construções em que eles confiavam para sua segurança, elas acabariam sendo ali destruídas, e tudo aquilo que eles mantinham como estrutura seriam destruídas pelos persas pouco ali depois da sua ascensão, não muitos anos depois da sua ascensão. Os versículos 12 a 14 nos apontam o terceiro ai, que mostra ali a crueldade e a violência com as quais a Babilônia construiu o seu império. Toda a Babilônia, conhecida ali naquela época por ser a grande potência, conhecido uma das grandes maravilhas do mundo antigo, que estava lá, que são os jardins suspensos da Babilônia, foi tudo construído ali com base de violência e crueldade. Eram arquiteturas que foram feitas ali, edificadas pelos babilônios, mas tudo por meio da crueldade, da violência, por meio da opressão de outros povos, como aconteceu com o povo do próprio povo judeu, que foi oprimido e levado para a Babilônia como escravo, tiveram ali as suas riquezas tiradas diante dele, o próprio templo do Senhor foi saqueado. Então todas essas coisas, toda a crueldade com que eles fizeram ali, saqueando as casas, matando pessoas, fazendo coisas que talvez não nos cabe mencionar aqui. Tamanha era a sua truculência diante dos homens.
Então Deus não deixaria passar em branco esse pecado da Babilônia. O quarto ai, apontado nos versículos 15 e 17, mostra a imoralidade da Babilônia, que eles que tinham por prática induzir a embriaguez, que era uma tática para corromper a moral e levar a todos os tipos de devassidão. Embriaguez e devassidão andam juntas, como diz aqui na Bíblia de Estudo Herança Reformada, o pastor Joel Bick. As conquistas da Babilônia são geralmente descritas com essa imagem. Em justiça poética, o cálice que se refere aqui nesses versículos, com que seduziriam outros, seriam usado contra eles. Eles mesmos seriam ali, seriam seduzidos por outros povos, e por meio de outros povos viria a sua ruína. E era uma prática dos povos babilônios. Lembramos-nos aqui do profeta Daniel, que quando chegaram ali exilados de Judá para poder viver na Babilônia, eles estavam ali então sendo submetidos a um banquete do rei, uma tática de sedução daqueles jovens para que eles pudessem então ser configurados conforme as atitudes, conforme os padrões da Babilônia, os padrões de sensualidade, de imoralidade, que eram certamente opostos àquilo que Deus pedia deles. E por fim, nos versículos 18 a 20, o quinto ai se refere à idolatria da Babilônia. Então, além de ser um povo truculento, cruel, um povo que oprimia os outros povos para a sua segurança pessoal, para o seu sustento pessoal, que induzia os povos à sensualidade, era o povo idólatra, que se prostrava diante de outros deuses. Todos esses ais revelam então a grande lição de que esses pecados não passariam impunes diante de Deus, que Deus de certa forma já tinha decretado um juízo, mesmo que estivesse usando aqueles povos para fazer ali, cumprir os seus propósitos para com o seu povo. Essas atitudes, os seus pecados não passariam despercebidos diante de Deus. Então, que lições nós podemos aprender aqui deste texto? Que nós podemos tirar deste texto, desta resposta de Deus à oração do profeta? A primeira delas é que nós não podemos nos esquecer que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle de nações, Deus tem o controle de homens truculentos, de homens bons, Deus tem o controle de situações. E neste momento que nós estamos vivendo aqui agora, Deus tem o controle do coronavírus, Deus tem o controle da nossa economia. Nós estamos atemorizados com as coisas que podem acontecer. Às vezes nós olhamos ali para a televisão e nós não encontramos uma coisa muito clara. Nós vemos as pessoas ali divididas com relação às suas opiniões de qual a melhor forma de tratar com este vírus. Contudo, nós não podemos deixar de confiar que Deus ele tem o controle de tudo. Que essa pandemia não está fora do controle de Deus, que essa pandemia não está fora dos propósitos de Deus. A segunda lição que nós podemos tirar aqui é que nós não podemos nos esquecer que os homens serão condenados pelos seus pecados. Aqueles que não se arrependerem e se voltarem a Cristo, aqueles que não viverem pela sua fé, como diz ali no versículo 4, serão condenados pelos seus pecados. Aqueles que não se arrependerem e se voltarem a Deus. A terceira lição é que nós não podemos nos esquecer que precisamos confiar em Deus neste mundo mau. Apesar de nós não entendermos os propósitos eternos, de nós não conseguirmos descobrir o motivo, o porquê de Deus fazer uso de tantos de homens maus como foram os caldeus, de situações tão adversas como nós estamos vendo para poder edificar o seu povo. Nós não podemos conhecer os intentos secretos de Deus, nós então somos chamados a confiar em quem Ele é. O versículo 4 nos salta mais uma vez. O justo ele viverá pela sua fé, pela sua confiança plena em Deus. A confiança plena em quem Deus é. Apesar de tudo que está acontecendo, então nós ainda continuamos a confiar no Senhor. Segundo nos diz aqui o teólogo, o pastor Joel Bick, ele diz que o único conflito entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana existe na nossa mente.
A soberania de Deus, o fato de Deus ser soberano sobre todas as coisas e de os homens serem responsáveis pelas suas atitudes, elas não estão fora daquilo, não se contradizem, não de fato são contraditórias em si. Não existe conflito entre elas. Deus continua sendo bom e continua dirigindo todas as coisas, e os homens são responsáveis. Eles deverão prestar contas diante de Deus por suas atitudes em todo o tempo. Que essas palavras nos sirvam de alento para esse dia de hoje e que nós sempre nos lembremos de que a nossa confiança deve estar no Senhor, que é um Deus bom, perfeito e que controla todas as coisas. Tenha um bom dia, meu irmão.